nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. E vamos começar agradecendo por ele e a espiritualidade maior que nos trouxe até aqui, nos incluiu e nos conduziu. Que essa noite possamos aqui recarregar as nossas baterias, alimentar a nossa alma com os conhecimentos e que possamos sair daqui melhores do que vamos pedir a Jesus também, ao mentor espiritual e divino, que o intua e que ele possa falar aquilo que estamos necessitando, que a nossa alma necessita. Vamos pedir também que Jesus esteja visitando os lares dos nossos companheiros que não puderam comparecer aqui hoje. Que Jesus esteja também visitando todas as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam sentir a presença dele, qual nós estamos sentindo aqui. Que nós possamos ter uma semana abençoada, iluminada, porque no fim dessa semana possamos louvar e agradecer pela semana maravilhosa que vamos ter. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet ou que ainda irão nos assistir. Boa noite aos internautas. Boa noite à família espírita, de um modo geral. Boa noite também àqueles que não são espíritas, aqueles que têm simpatia e todos aqueles que procuram colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês do Centro Espírita. Não é uma palestra, é um bate-papo, porque está chegando muita gente nova na casa espírita, muita gente que não sabe como funciona uma casa espírita, muita gente que não tem ideia do que seja uma água fluidificada, para que serve essa luz azul.
Então foi pedido para a gente, inclusive por uma participante da casa, para fazer esses esclarecimentos para essas pessoas que estão chegando, porque muita gente ainda tem uma ideia que uma casa espírita é um lugar que você vai, que vai ter um espírito, vai ter que já morrer. Espíritos, todos nós somos espíritos, né? Mas vai encontrar espíritos que não vivem mais entre nós, assombração. Ainda tem muito misticismo envolvendo uma casa espírita, um centro espírita. Então hoje a gente vai passar para vocês que estão em casa, que nos assistem, para vocês que estão aqui, um pouquinho de como funciona uma casa espírita. E não são todas iguais. Eu tirei por base a nossa casa espírita, o Caminho da Luz, mas não são todas iguais. Vocês vão em outras casas espíritas, vão ver que tem alguma coisa que tem lá e não tem aqui e não tem lá. Não existe dogmas, não existe rituais da doutrina espírita. Então, por isso é que faz a doutrina espírita diferente. É uma doutrina que nos auxilia muito no nosso crescimento, no nosso aprimoramento de cada dia. Como funciona, né, o pensamentozinho? E eu procurei relacionar aqui, para a gente entender as atividades da nossa casa espírita, aqui do Caminho da Luz. É mais ou menos o que as outras casas também fazem, mudando alguma coisa, mas a base que a gente vai falar aqui, todas as casas espíritas procuram seguir a orientação da União Espírita Mineira. Eu vou colocar um vídeo para a gente, ele é 3 minutinhos só, do Rafael, falando um pouquinho. Sejam bem-vindos, amigos e amigas. Este é o canal Terceira Revelação, onde nós vamos bater um papo sobre espiritismo sem complicação. Você sabe como funciona uma casa espírita? O que será que acontece lá dentro? Será que eu vou ver espíritos? Essas e outras respostas eu vou trazer para você no vídeo de hoje. Enquanto roda a vinheta, não se esqueça, se inscreva no canal e habilite as notificações. Roda! Se você tem medo de ir a uma casa espírita porque acha que vai encontrar uma alma penada, fique bem tranquilo. Não é isso que acontece. Antes de mais nada, você precisa entender que a casa espírita é uma entidade filantrópica que realiza diversas atividades, todas elas baseadas nos ensinamentos de Jesus e na doutrina espírita, que é codificada nas obras de Allan Kardec. E a casa espírita possui 2 características muito claras. A primeira delas é que ela é um hospital de enfermos, tanto de corpo quanto de alma. E a segunda é que ela é um local de estudos. Calma, eu vou te explicar cada uma delas. Primeiro, por que ela é comparada ao hospital? Responda para mim. Nessa vida, nós só procuramos Deus ou uma religião por 2 motivos. Você sabe quais são? Pela dor ou por amor? E é infelizmente pela dor que a maioria das pessoas procura uma casa espírita. E você sabe por quê? Porque quando nós estamos sofrendo qualquer mal do corpo ou da alma, nós ficamos tristes, amargurados, depressivos. Parece que nenhum remédio vai curar esses males. Divaldo Pereira Franco, importante palestrante e médium espírita, disse certa vez que a casa espírita é um local de transformação moral do indivíduo. É onde se viaja ao cerne, ou seja, a raiz do problema, para arrancá-lo. E é auxiliando as pessoas para que restabeleçam a sua fé que dá esse caráter de hospital. Nós começamos a perceber as causas dos nossos sofrimentos e aos poucos nós vamos conseguindo eliminá-lo. Agora vamos falar sobre a outra característica, que é a de a casa espírita ser um local de estudo. Nós, por natureza, somos inquietos e queremos sempre saber o porquê das coisas. As obras de Kardec e as da doutrina espírita nos ajudam muitas das vezes a entender essas indagações. Tá bom, Rafael? Então, se eu quiser conhecer uma casa espírita, é só aparecer por lá? Não é
São os dias em que acontecem palestras abertas ao público e as atividades de paz. São esses dias também que você pode levar uma garrafinha de água para ser fluidificada durante a palestra. No âmbito educacional, a Casa Espírita também possui diversos trabalhos. Existem estudos relacionados à obra de Kardec e aos Evangelhos de Jesus. Nelas, as pessoas se aprofundam a fim de se autodescobrirem e colocarem em prática o Evangelho de Jesus em suas vidas. Existe também o estudo para crianças, nos quais é apresentado desde as primeiras idades o Evangelho. É a chamada evangelização infantil. Para os adolescentes existem as conhecidas turmas de mocidade e juventude, em que são trazidos de forma jovial, dinâmico, musical e até teatral os ensinamentos de Jesus. Algumas casas realizam trabalhos assistencialistas em diversas frentes. Outras realizam reuniões de trabalhos e educação mediúnica. Numa pesquisa recente que eu fiz no Facebook, perguntei às pessoas o que elas imaginavam ser uma casa espírita. Entre espíritas e não espíritas que responderam à pesquisa, as 3 palavras mais mencionadas foram amor em terceiro lugar, aprendizado em segundo lugar e paz em primeiro lugar. Então são essas coisas que você vai encontrar lá. Nada de espírito, nada de gente morta, só gente viva, dando muito carinho e atenção para você. E lembre-se, todos nós, e eu e você, somos espíritos. E se esse vídeo aguçou só um pouquinho a sua curiosidade para conhecer uma casa espírita, eu vou Agora ele vai passar os endereços de onde ele está gravando, mas não vem ao caso aqui também. Eu achei muito interessante as 3 palavras que o pessoal encontrou, né, na casa espírita. Amor, qual foi a outra? Aprendizado e paz. Aprendizado e paz. É um lugar que quando a gente acostuma, quando a gente faz da casa espírita a nossa segunda família, é onde a gente vai encontrar essas 3 palavras. Então, o pessoal que não conhece uma casa espírita, que não conhece um centro espírita, eu já estou vendo poucas pessoas aqui que veem pela primeira vez, né, mas tem alguns novatos. Isso a gente vai tentar passar para vocês o que é um centro espírita, o que é uma casa espírita. E tem 3 pilares da casa espírita. É acolher quem está chegando, fazer aquele acolhimento, consolar, porque como falou o Rafael antes, ou é pela dor, ou é pelo amor, mas 99,9, né, João? É pela dor. Aqui é um hospital, né? É um hospital. Mais na frente nós vamos falar. E ele falou, né? Parece que é um hospital. Então, tem essa consolação e tem também o esclarecimento. Porque a gente acolher, consolar e esclarecer, a pessoa já vai se sentir amparada, vai ela procurar fazer a mudança dela. E a gente vai começar a mostrar uma casa espírita por dentro, tendo base na nossa, foi o que eu falei. E vou falar um pouquinho só sobre o que tem aqui na casa, porque senão vai ficar muito cansativo. Nas 2 portas na entrada, esquerda e direita, tem o nosso bazar solidário. Todas as terças-feiras, das 13 às 17 horas, ele está funcionando. E toda a renda é destinada às despesas da casa espírita. Amanhã não vai ter, porque é feriado, mas todas as terças-feiras tem. Dulcineia, Lília, o pessoal ajuda no bazar. Quem quiser também ajudá-los com as roupas, quem estiver chegando e quiser ajudar a mexer com as roupas, né, Lília, tem um serviço. Do lado aqui, entrando direito, a gente tem um de cá e um de lá. Antigamente, eram uns cadernos assim, caderno de prece. Destina-se a coletar nome de encarnados e desencarnados para rogarmos em seus favores em nossas reuniões, pelas equipes trabalhadoras do plano físico
e espiritual. Esses cadernos ficavam ali, mas devido à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não pode mais ficar com os nomes expostos. Então a gente colocou os bloquinhos, a pessoa coloca o nome de quem quer oração e quem quer prece e coloca nas caixinhas que tem ali do lado. Porque muita gente às vezes chega na casa espírita, o que será aquelas caixinhas, né? Por que as caixinhas estão lá? Então muita gente que está chegando não sabe. E o intuito disso é esclarecer. Quem está aqui, quem está nos assistindo, por acaso algum dia vier na nossa casa, já vai saber do que se trata. Senhor. Deixa eu falar um bocadinho sobre a caixinha. Já algumas pessoas me perguntou e essa caixinha dificulta que os espíritos que vai ver a necessidade, as folhas estão fechadas dentro da caixinha. Então eu esclareci para essas pessoas que me perguntou e na realidade os espíritos não têm dimensão física para eles passarem. Aquela tapinha para eles é a mesma coisa que não tem. Mesmo se fosse uma parede imensa, eles passavam. É a mesma coisa de pegar uma água fluidificada e tampar. A pessoa acha que se tampou, ali ela não está. Entra os remédios. E no entanto, não é isso aí. Como os nomes também, poderá colocar os nomes, que os bons espíritos vão verificar direitinho as coisas como precisa. É isso que o Sr. João falou, é muito importante. Eu ia falar no começo, mas eu esqueci. Tem um vídeo no YouTube que ainda não teve a oportunidade de ver. Depois eu vou colocar no Facebook, na descrição e no grupo também. Ele é meio grande, ele é 36 minutos. Mas ele explica como acontece essa reunião que está acontecendo aqui hoje, como ela é no plano espiritual. É muito interessante. Muito, muito mesmo. Quem tiver a oportunidade de assistir, assistam, porque nós estamos vendo somente a parte física, né, Sr. João, dessa reunião. Mas tem toda uma parte espiritual. No caso dos nomes, já existem uns aparelhos que a gente não conhece ainda, não sabemos de que se trata, que os espíritos só chegam lá perto e só encostam lá e pronto, e já está coletado todos os nomes. A gente pensa que esses telefonezinhos nossos, que é tecnologia, que a gente tem um iPhone, alguma coisa está à frente de todo mundo, isso aqui está obsoleto. Então, mesmo que se não tivesse essas tecnologias, que como tem no plano espiritual, que nesse vídeo mostra tudo, como tem essa tela aqui para nós encarnados, tem uma tela também para os que estão aqui, que estão assistindo a reunião conosco, desencarnados. É muito interessante, mas tudo é pensamento. Sobre a Revolução, em 1945, o primeiro livro que temos para o nosso lar, no nosso lar já existia a tecnologia que nós temos hoje, que é o data-show. A televisão, a tela. Tinha data-show, a televisão dele é conhecida, data-show. Eu tinha para apresentar. Hoje a gente não sabe mais que tecnologia que eles têm, o que é. E nesse vídeo mostra bastante, ele é muito legal de assistir. Quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, depois eu vou colocar o link na descrição. Mas é tudo pensamento, como o Sr. João falou, não precisa estar de fora ou de dentro, o importante é que os bons espíritos vão nos assistir. Água frutificada, aquele potinho de água, a fruteira, como é que chama? De baleiro? Suqueira. A suqueira na entrada direita de água frutificada. É a água que recebe fluidos medicamentosos por meio da ação magnética dos espíritos, servindo como recurso terapêutico. Os bons espíritos colocam naquela água, a gente não vê, todos os remédios necessários para cada um de nós. Isso já é colocado antes da reunião. Muita gente também, eu já vi pessoas que veem na casa pela primeira vez, que sai da câmara de passe, às vezes a gente esquece até de instruir, que é uma falha, e vai embora direto e não
sabe para que é aquela área. À esquerda, a nossa biblioteca, ela era no lugar dos bazares, que tem hoje os 2 bazares. A diretoria decidiu trazer essa biblioteca para o salão. É uma biblioteca aberta hoje, também pela Lei Geral de Proteção de Dados, não podemos ficar com nomes e endereços expostos. E depois que a gente trouxe a biblioteca para aqui, os livros começaram a circular mais. Porque a biblioteca ficava lá dentro, o pessoal ficava meio sem graça de lá, de pegar livros, às vezes ela ficava fechada, e aqui terminou a reunião, quem quiser pode ir lá, pode pegar o livro, não tem lugar de marcar. Se você vai marcar na sua consciência que você levou aquele livro e que você vai usar, depois você vai trazer. E para nós da Casa Espírita, o interessante é o livro ficar circulando. Ali não precisa ficar livre. Tem só uns que a gente vende lá, que é uns que não tem na biblioteca, que são de letras grandes. Mas aqui, se ficasse só 5, 6 livros ali daqueles, para nós que era bom, porque aí eles estariam circulando. Eles estariam levando luz a muitos corações que ainda sofrem. A ideia é essa e parece que está dando certo. Quem quiser interromper, fazer alguma observação, por exemplo, pode ficar à vontade. E depois que está tendo o sorteio dos livros, começou, tanto sai como a gente ganha muito. Então está tendo um trabalho assim, de fora de divulgação, a circulação de leitura. Toda segunda-feira doa 4, 5 sorteio 4, 5 livros e ganha 10, chega 10, então é uma coisa muito grande. Mas isso aí que é interessante, né? Ainda bem que estão circulando e os livros estão... A Betinha teve uma ideia até que eu achei interessante da gente fazer aqui em Piuí, igual tem em cidade grande. Não sei quem já viajou em aeroporto, em estação de trem, tem uma banquinha com livros para você pegar. Você pega os livros que você quiser e leva. A gente está pensando. Tem na cidade grande também, alguns lugares que Campinas nas praças, nos bancos da praça, mas se chama clube itinerante. Nós estamos estudando e vamos pensar em fazer isso aqui em Piuí. A gente está pensando como que a gente vai fazer. Mas a ideia é que a AME tem muitos livros. Aquele cara, ele faleceu, o Paulinho, esse cara tem uma palestra dele, tem livros dele, ele que lançou esse clube itinerante. É muito interessante fazer um livro circular. Um livro pode salvar uma vida, viu, gente? Hoje não está muito mais, a venda de livros caiu muito, a AME tinha muito livro, a gente teve que desovar os livros da AME, porque a tecnologia chegou e queira ou não atrapalhou muito, as palestras, os livros, os e-books. E tem muito livro físico, mas um livro físico ainda pode salvar a vida de alguém. Os passes. O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente. Ação esta exercida também com o fluido dos espíritos e da própria natureza. Para o passista, o passe é, acima de tudo, sublime oportunidade de trabalho em que o cooperador dedicado muito pode fazer na extensão do bem com Jesus. Aqui atrás é a Câmara de Paz, tem os passes coletivos, mas aqui nós não aplicamos. E sobre o passe, eu não vou entrar muito fundo no passe, porque o Sr. João Barbeiro vai fazer um estudo para nós, se Deus quiser, mês que vem, já vai estar tudo ok, né, com a visão ou no outro. Então a gente não vai aprofundar muito nesse passe. Mas o passe não foi inventado por os espíritos. O passe já veio desde a época de Jesus, né? Quando Jesus curava os doentes, ele impunha as mãos, então aquilo é um passe. Uma mãe que afaga um filho doente, ela fica acariciando o bebê para de chorar, aquilo é um passe também. E o passe,
Você entra na câmara de passe, toma o passe, mas a gente tem que prestar muita atenção sobre o passe. Eu não vou entrar muito, porque o Sr. João vai falar, mas a gente toma um passe, é como se recarregaram as baterias. Mas é aquilo que a gente sempre fala, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. O difícil é ser espírita dali para fora. E a gente toma um passe, a hora que a gente sai, qualquer coisinha já nos tira de novo, já nos desvia do orai e vigiai, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não vou aprofundar muito, porque o Sr. João vai fazer o estudo. O coral das meninas, né? Acho que a nossa casa espírita equipe é a única que tem. Acho que o Bezerra está conversando também. Mas o coral a gente não tem muito o que falar, porque o dia que não tem, o dia que não vem, quem já veio já viu a diferença. É uma harmonização, para nós aqui encarnados, é uma harmonização espiritual muito grande. Eu procurei alguma coisa para pôr de coral, mas tem tanta coisa de coral, tanta coisa de música, sobre música no espiritismo, e eu achei esse. A música é capaz de nos conectar com a nossa essência interior divina e ajuda a estimular a espiritualidade que existe dentro de nós. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono das vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. O Espírito de Verdade está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já desde os tempos de Kardec, já fala sobre o coral. E é muito bonito. A música é muito bonita em tudo, não é só na casa espírita. Tudo que a gente for fazer, se a gente for fazer algum trabalho que não seja muito legal, se a gente coloca uma música boa, uma música ambiente, uma música de qualidade, a gente nem vê a hora passar. Porque a gente está ali viajando na música, a gente está concentrado na música. A musicalidade, ela harmoniza tudo. E tem uma frequência boa também, né? Porque tem lugares que a gente vai uma música muito fora de nós, a gente fica até irritado, talvez, né? A gente fica mal, né? E a frequência daqui, a energia dessa música é muito boa. Harmoniza muito o ambiente, mas igual você falou também tem outro lado, né? E às vezes você está passando num lugar que tem, às vezes, até umas crianças, eu já vi muitas vezes, nada contra, mas tem crianças pequenas e tal, bate-lata, tipo, vai descendo, tal. Então, assim, é uma coisa que não é muito construtiva, eu acho, né? Não harmoniza como deveria para um espírito que está em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento moral, ouvir umas músicas que não têm qualidade. E esse espírito, ele com certeza ele vai ser uma pessoa melhor no futuro, se a gente prestar atenção e tomar cuidado no que deixa ele ouvir. Não só ouvir, como ver também. Assistir. Essa foto é do fundo do baú, da réplica da Lídia. Essa luz azul, já me perguntaram qual que é essa luz azul. Nossa, ele ficou muito pequeno. Verifica-se que, além de favorecer a concentração, a diminuição da luz auxilia na manutenção do ectoplasma liberado pelos médiuns passistas, utilizado pela espiritualidade superior no tratamento de inúmeras enfermidades dos espíritos presentes, encarnados e desencarnados. Então, na hora do passe, na hora de uma concentração, igual termina aqui o estudo, nós apagamos as luzes, acendemos a azul, o Sr. João faz aquela meditação, não é a mesma coisa se ele fizer com as luzes acesas. Acho que ele nunca fez aqui, né, Sr. João, com as luzes
com essa luz aqui, mas se fizer, a gente não é a mesma coisa. Nós nos serenamos no nosso pensamento. Essa luz não precisa ser azul, pode ser uma vermelha, acho que Mariana pôs uma outra cor aqui, uma laranja, então ela tem aquele poder de filtrar os nossos pensamentos e o cérebro ele vai diminuindo o poder de concentrar, de processamento, né? e vai aos poucos acelerando. A internet. A internet chegou na casa espírita graças à pandemia. Já tinha, mas não era tão presente quanto foi depois da pandemia. É um mal necessário, entre aspas, esse mal necessário. Por quê? Porque muita gente às vezes não tem como vir à casa espírita. Eu sei de muita gente que assiste às nossas palestras e nunca veio aqui. Nunca frequentou uma casa espírita. Começaram a assistir depois da pandemia. As palestras ficam salvas no Facebook, no nosso YouTube, todas as segundas-feiras. Terminou aqui, depois de um tempinho a gente já baixa lá. E quando começou a pandemia foi engraçado porque eu vi um meme logo no começo entre Jesus e o diabo, né? Aí o diabo falou para Jesus: eu fechei suas casas espíritas tudo com a pandemia, fechei todas elas. Aí Jesus falou para ele: você fechou os templos espíritas, mas você abriu um em cada casa de todo mundo, porque tudo estava sendo transmitido. E foi uma chuva de conteúdos que nunca se teve na área do espiritismo. Isso foi muito benéfico na difusão da doutrina espírita. Quem nunca tinha visto falar em espiritismo começou a assistir uma live. Eu lembro que no 5º mês ou no 6º mês de pandemia, o Ricardo Melo começou a fazer o evangelho no lar todos os dias, ininterrupto. Era das 10h30 ao meio-dia. E teve um dia que tinha 17.000 pessoas assistindo. 17.000 aparelhos conectados, né? Mas isso você pode multiplicar por uns 3, 50.000 pessoas. De 10h30 ao meio-dia, assistindo os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então já falaram, por que você transmite? Por que a casa ainda transmite? Porque agora ao vivo não são muitos que assistem, mas a gente vê as visualizações depois, são umas visualizações bem expressivas. Então, se a palavra não pode chegar ao vivo para quem está precisando naquela hora, ela vai chegar um dia ou outro. E isso pode auxiliar muita gente também que está precisando. Mas legal que você pode, às vezes você consegue ver de uma vez, você pode ver outras vezes, ouvir. Eu já peguei palestra aqui que eu escutei ela 5 vezes. Você pode parar e continuar depois. Agora que eu mudar, vocês voltam. É muito prático, né? A gente tem que tomar cuidado também para não ficar só na internet e não ter esse contato, esse bate-papo que a gente tem, que é muito gostoso, esse contato físico. O atendimento fraterno que nós temos consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. No começo, acolher. Aquela pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade, nós temos as segundas e quartas-feiras, depois que termina as reuniões, o atendimento fraterno na casa. Se alguém precisar, se alguém que está vendo em casa também precisar desse atendimento fraterno, pode nos procurar, pode mandar um direct nas redes sociais, né? Que o Sr. João que faz esses atendimentos, o Adão, eu ajudo eles, todas as segundas e as quartas-feiras. A evangelização infantil, eu acho que é uma das áreas mais importantes da casa espírita, que está fazendo o espírita de amanhã, porque a geração que está chegando
quem vai ficar? Porque na casa espírita, a maioria dos que estão na casa espírita já são pessoas de 30, 40 anos para frente. Jovens têm muito pouco ainda na casa espírita. E aqui em Piauí está fazendo um trabalho muito legal com essa juventude. Ano passado teve a Semana Espírita, que teve teatros, teve movimento cultural espírita, teve o luau lá no NAFA, com essa juventude. E a gente precisa trazer esses jovens para a casa espírita. Mas para trazer esse jovem para a casa espírita, primeiro a gente tem que pensar nas criancinhas. Se as criancinhas vierem uma vez, quando forem jovens, eles já vão ter aquele contato com a casa espírita. E é muito importante essa evangelização. Eu acho que hoje tem poucas crianças lá dentro, porque é carnaval, então o pessoal dispersa muito, mas é muito importante. A ação evangelizadora inspirada na formação integral da criança contempla o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social, tendo como finalidade a vivência da máxima do Cristo, o amor a Deus, ao próximo e a si, e como objetivo primordial a formação do homem de bem. É uma das áreas mais importantes da casa espírita. E nós estamos vendo essa área para dar uma atenção especial para ela. E as nossas crianças de hoje vai ser quem vai estar falando aqui amanhã, quem vai estar no coral amanhã, quem vai estar dando os passos amanhã. As reuniões públicas, que são essas reuniões de hoje, que tem os passos, a evangelização, a palestra, e a nossa que é toda segunda-feira, das 7h30 às 9h. Então, quem está em casa, quem nunca veio a uma casa espírita, quem não conhece um centro espírita, quiser vir nos conhecer, todas as segundas-feiras, às 19h30, nós estamos aqui. Vem nos fazer uma visita, vem conhecer o que é uma casa espírita. Temos as reuniões doutrinárias. Nós aqui temos terças e quartas, às 7h30 e às 8h, né? A sua é 7h30. Essas reuniões doutrinárias são reunião de estudo. Terça-feira estuda-se o livro dos médiuns, e a Daiana está estudando Guerra no Além, e nas quartas-feiras o livro dos Espíritos. É muito gostoso, porque você lê um livro sozinho, às vezes você não entende, mas se tiver aqui a gente faz a roda, ali não, ali uma mesa. Mas a hora teve um Uberaba mês passado, a gente fez isso aí na casa do Chico Xavier, foi uma emoção muito grande. E lá é dessa forma. Lá tem as mesinhas e tem os banquinhos, né? E podem ver que não são só os encarnados que estudam. Olha lá, os mais encarnados, os brancos não é desencarnados. Eles são trazidos nessas reuniões para aprenderem assim como nós também. É muito gostoso essas reuniões de estudo de quarta-feira. Temos também a reunião mediúnica nas quintas-feiras. A reunião mediúnica, já perguntaram para mim, divino, eu vou no centro, eu vou ao centro, já tem 2, 3 meses, ninguém me chamou para ir na reunião mediúnica. Por quê? Porque a reunião mediúnica, ela tem que ter um preparo, ela tem que ter um conhecimento. É igual esse passador de slide aqui. Se a gente for trabalhar numa fábrica dessa aqui, a gente chegar lá amanhã, matricular para fazer esse negocinho aqui, o que a gente entende de fazer isso aqui? A maioria de nós? Nada. O que nós vamos fazer lá trabalhando com eles? Nós vamos estrovar eles, vai atrapalhar eles. E nós vamos sair prejudicados, porque aqui deve ter alguma coisa perigosa que dá choque, alguma coisa nesse sentido. Então, primeiramente, nós temos que buscar o quê? Para participar da reunião mediúnica? Buscar o conhecimento. E onde que a gente busca esse conhecimento?
nas reuniões de estudos doutrinários, terças e quartas-feiras. Porque não adianta ir para uma reunião mediúnica se a gente não sabe o que é uma reunião mediúnica, como que se comporta na reunião mediúnica, como que é o processo da reunião mediúnica. Então a gente vai atrapalhar e vai ser atrapalhado também. E a mesma coisa, aí queria mostrar esse aparelho, que o João falou dos aparelhos. Essa foto é antiga, olha o tamanhozinho do gravador. Que antigamente gravavam essas reuniões. O Chico gravava, né? O Divaldo gravava hoje das reuniões. Hoje a gente grava pelo celular, esses dias a gente gravou no celular, lá o tamanhozão do negócio. E a psicografia também, mesma coisa. Ninguém, vou no centro, eu vou tornar médium, você é médium, não é assim. Você é médium de psicografia. Tem todo o processo, tem de aprender primeiro como que é, para depois entender como funciona. Campanha do Quilo também não vou entrar muito em detalhe, porque o Sr. João também vai fazer outro estudo sobre a campanha do Quilo, mas as nossas obras assistenciais da casa, ela é mantida com as nossas famílias que nós assistimos através de doação de alimentos. Toda terça-feira a gente sai à rua, às 7 horas da noite, pedindo alimentos e levando mensagens aos doadores. E com o recolhimento desses donativos, a gente monta as cestas básicas para fornecer no final do mês. O Evangelho do Lar, que a Laura já falou um pouquinho, é no terceiro domingo do mês. A gente vai à casa de quem quiser, de quem marcar lá e agendar. A gente vai fazer o Evangelho do Lar. E a casa que faz o Evangelho do Lar, mesmo que se não for o nosso aqui, quem que vem aqui, quem que está aqui hoje, que ainda não faz o Evangelho do Lar? Todo mundo faz? Em casa, sozinhos? Não faz. Então vamos marcar para a gente começar a fazer na casa de vocês. Porque o Evangelho do Lar é muito importante na casa. Muito importante. São levados espíritos para aprender junto conosco. E não é só na nossa casa, essa energia ela circunda todas as casas vizinhas. Uma cidade é movida através do Evangelho. É uma de suma importância a gente fazer o Evangelho. Temos aqui as quartas-feiras a oficina de costura também. Quem tiver interesse, só depois falar com a dona Netinha. As entregas de cestas e roupas, que será no próximo domingo. Então tem um café coletivo com o pessoal, tem as entregas de cestas, de roupas usadas que a gente recebe donativos. Eu esqueci de tirar a foto das salas lá dentro, mas basicamente é uma sala para roupas usadas, uma para evangelização infantil dos pequenos, uma dos grandes, cozinha e as duas salas das reuniões, mediúnica e de psicografia. Temos a confraternização de Natal, que é todo dezembro. Todo final de ano a gente faz o Coronel Fidelis, é muito gostoso também. Eu pus só uma foto para ilustrar, mas tem Papai Noel, tem Cula-Cula, é muito gostoso. Quem tiver a oportunidade de dezembro participar conosco. E eu estava procurando alguma coisa para colocar e achei esses slides para falar, acho que são 12 slides, rapidinho eu vou ler eles. Não, quem postou ele não sabe quem é o autor, que ele também falou que não sabe quem é o autor para dar o crédito, mas é uma coisa muito gostosa de se ler e eu vou ler para vocês, depois eu vou postar no grupo também. Quando você entra em um centro espírita, você não se torna médium, a não ser que você já tenha nascido com o corpo físico preparado para isso. Foi o que nós falamos, que ninguém vem aqui e torna-se médium. Você não começa a ver ou ouvir os espíritos. Você não vai vir aqui a primeira vez e vai acontecer isso. Quando você entra em um centro espírita, não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos superiores direcionado exclusivamente a você. Tampouco a seus familiares desencarnados te enviarão cartas dizendo que você deve ou não deve fazer da vida. Muito interessante.
esse aqui. Ninguém vai te falar, você tem o seu livre-arbítrio. Quando você entra em um centro espírita, as pessoas não vão te contar quem você foi ou fez em suas vidas passadas. Se essas informações fossem necessárias, você se lembraria por conta própria. Muita gente já me perguntou, eu vou lá para me ver o que eu fui na minha outra vida passada. Mas de que vai adiantar? Muitas vezes, se você fica sabendo, vai ser pior. Basta saber que você colhe hoje aquilo que plantou em outras existências, até para que você passe a semear com mais sabedoria e amor no seu dia de hoje. São frases muito pesadas, né? Mas são frases que a gente vai refletir a nossa vida como que está sendo. Quando você entra em um centro espírita, você não recebe a solução mágica para resolver seus problemas. Suas dores continuarão a existir. Suas perdas, suas mágoas, suas dificuldades de relacionamento ou o que quer que você enfrente na vida. Então, se você vir aqui amanhã ou depois, quem está vindo, não vai ser de um dia para o outro, talvez nem seja nessa encarnação, mas é um começo. Para uma caminhada, a gente tem que dar o primeiro passo. Quando você entra em um centro espírita, você definitivamente não está salvo. Seu lugar no céu jamais poderá ser comprado, até porque a ideia de céu no espiritismo nada tem a ver com anjos tocando harpas nas nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever cumprido. Muito interessante também essa coisa. A verdade que poucos compreendem ou querem compreender é que quando você começa a frequentar o centro espírita, absolutamente nada muda em sua vida. Bom, essa de novo. A verdade que poucos compreendem ou querem compreender é que quando você começa a frequentar um centro espírita, absolutamente nada muda em sua vida. Por quê? Acredite, nada mesmo, a não ser que você tome a decisão de mudar. Que você compreenda que precisa realizar melhorias em si mesmo. Que aceite o convite da reforma íntima e moral. Ou tudo continuará da mesma forma que está. Então não adianta você vir para a casa espírita e continuar tudo do jeito que está. Tem que ter a conscientização da mudança, conscientização do querer mudar. Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós os passos que nos cabem. Só a gente que pode fazer isso. Então a hora é agora. Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Essa noção de responsabilidade individual, tão pouco considerada nos dias atuais, é, com certeza, uma das primeiras lições, entre tantas outras, que você aprenderá quando, de fato, entrar em um centro espírita. Então, todos estão convidados a conhecer a Casa Espírita. Nós estamos aqui de portas abertas. Os que estão chegando, sejam bem-vindos. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho do que é uma Casa Espírita, do que é um centro espírita. E esperamos aqui vocês para fazer uma visita para nós. Que tenhamos todos uma semana produtiva e que Jesus nos abençoe.